Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 1, setembro de 1858, número 9, Propagação do Espiritismo. Passa-se um fenômeno digno do registro na propagação do Espiritismo. Ressuscitado há apenas alguns anos das velhas crenças, apareceu entre nós, não como outrora, à sombra dos mistérios, mas em plena luz e à vista de todos. Para uns, foi objeto de curiosidade passageira, um divertimento que se punha de lado como um brinquedo para tomar um outro. Para muitos, não encontrou senão indiferença. Para o maior número, a incredulidade a despeito da opinião dos filósofos, cujos nomes, a cada momento, são invocados como autoridades. Isto nada tem de surpreendente. O próprio Jesus não convenceu a todo o povo judeu com seus milagres. Sua bondade e a sublimidade de sua doutrina conquistaram-lhe graça perante os seus juízes? Não foi ele tratado como um impostor? E se não lhe aplicaram o epíteto de charlatão, é que então era desconhecido o vocábulo de nossa civilização moderna. Entretanto, homens sérios viram nos fenômenos que se passam em nossos dias algo mais que um motivo de frivolidade. Estudaram, aprofundaram-me com os olhos de observador consciencioso e descobriram a chave de uma porção de mistérios até então incompreensíveis. Isso foi para eles um jato de luz, e eis que desses fatos saiu uma doutrina, uma filosofia e, podemos dizer, uma ciência, inicialmente divergente, conforme o ponto de vista ou opinião pessoal do observador, mas com tendência, pouco a pouco, para uma unidade de princípios. A despeito da oposição interesseira de alguns e sistemática daqueles que pensam que a luz não pode sair senão de suas cabeças, essa doutrina encontra numerosos aderentes, porque nos esclarece sobre os verdadeiros interesses, presentes e futuros da humanidade, corresponde à sua aspiração para o futuro, que, de certo modo, se tornou palpável. Enfim, porque satisfaz ao mesmo tempo a razão e as suas esperanças e dissipa as dúvidas que degeneravam em absoluta incredulidade. Ora, com o Espiritismo, todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmas. Não é mais possível a dúvida referente à divindade, à existência da alma, sua individualidade, sua imortalidade. Seu futuro se nos apresenta como a luz do dia, e sabemos que esse futuro, que sempre deixa uma porta aberta à esperança, depende de nossa vontade e dos esforços que façamos para o bem. Enquanto não viram no Espiritismo algo mais que fenômenos materiais, só houve interesse por ele como espetáculo, porque falava aos olhos. Desde o momento, porém, em que se elevou à categoria de ciência moral, foi tomado a sério, pois falava ao coração e à inteligência, e todos nele encontravam a solução daquilo que procuravam, vagamente em si mesmos. Uma confiança baseada na evidência substitui a incerteza pungente. Do ponto de vista tão elevado em que nos coloca, as coisas deste mundo inferior se nos apresentam tão pequenas e mesquinhas que as vicissitudes deste mundo não passam de incidentes passageiros, que suportamos com paciência e resignação. A vida corpórea não é mais que ligeira parada na vida da alma. Para nos servirmos da expressão de nosso sábio espiritual confrade, Senhor Jobar,
não é mais que uma hospedaria ordinária, onde não vale a pena desfazer as malas. Na doutrina espírita, tudo é definido, tudo é claro, tudo fala a razão. Numa palavra, tudo se explica, e aqueles que a aprofundaram na sua essência encontraram nela uma satisfação interior a que não mais renunciam. Eis porque, em tão pouco tempo, conquistou tantas simpatias, e estas não são recrutadas no círculo estreito de uma localidade, mas no mundo inteiro. Se aí não estivessem os fatos para o provar, nós o julgaríamos pela nossa revista, que tem apenas alguns meses de existência, mas cujos assinantes, embora não se contem ainda aos milhares, estão espalhados por todos os pontos do globo. Além dos de Paris e dos de departamento, temos-los na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, na Bélgica, na Prússia, em São Petersburgo, em Moscou, Nápoles, Florença, Milão, Gênova, Turim, Genebra, Madrid, Xangai, Batávia, Cavene, no México, no Canadá e nos Estados Unidos, etc. Não o dizemos por fanfarronada, mas como um fato característico. Para que um jornal recém-fundado e tão especializado seja desde logo procurado em regiões tão diversas e tão afastadas, é preciso que o assunto de que trata encontre partidários nelas. Do contrário, não o assinariam por simples curiosidade a milhares de léguas, ainda que fosse feito pelo melhor escritor. É, pois, o seu objetivo que interessa e não o seu obscuro redator. Aos olhos dos leitores, portanto, seu objetivo é sério. Fica assim evidenciado que o Espiritismo tem raízes em toda parte, e sob esse ponto de vista, 20 assinantes espalhados em 20 países diferentes provariam mais do que 100 concentrados numa só localidade, pois não seria admissível que fosse obra de uma igrejinha. A maneira por que até agora se tem propagado o Espiritismo não merece atenção menos acurada. Se a imprensa tivesse feito reboar as suas vozes em favor dele, se o tivesse pregado, se numa palavra o mundo lhe tivesse dado ouvidos, poder-se-ia dizer que se havia propagado como todas as coisas que têm curso em favor de uma reputação fictícia e que se deseja experimentar, quando mais não seja por curiosidade. Mas nada disso aconteceu. Em geral, a imprensa não lhe deu qualquer apoio voluntário. Desprezou e se, a raros intervalos, dele falou, foi para o levar a ridículo e remeter os seus adeptos aos manicômios, coisa pouco animadora para os que tivessem a veleidade de iniciar-se. Apenas o Sr. Home mereceu a honra de algumas referências mais ou menos sérias, ao passo que os acontecimentos mais vulgares têm nela grande espaço. Aliás, é fácil ver-se, por sua linguagem, que os adversários falam do espiritismo como os cegos falariam das cores. Sem conhecimento de causa, sem exame sério e aprofundado, e unicamente sob uma primeira impressão, por isso seus argumentos se limitam à negação pura e simples, pois não podemos elevar à categoria de argumentos as suas expressões facetas, por mais espirituosas que sejam. As piadas não representam razões. Entretanto, nem todo o pessoal da imprensa deve ser acusado de má vontade. Individualmente, nela conta o espiritismo partidários sinceros, e conhecemos diversos entre os mais destacados homens de letra.
então guardaram silêncio? É que, ao lado do problema de crença, há o da personalidade muito poderoso neste século. Nesses, como em muitos outros, a crença é concentrada e não expansiva. Além disso, sentem-se obrigados a acompanhar os erros de seu jornal, e tal jornalista receia perder os assinantes se arvorar francamente uma bandeira cuja cor pudesse desagradar a alguns deles. Perdurará esse estado de coisas? Não. Em breve, o espiritismo será como o magnetismo do qual outrora se falava em voz baixa e que hoje ninguém mais teme confessar. Nenhuma ideia nova, por mais certa e bela que seja, se implanta instantaneamente no espírito das massas. E aquela que não encontrasse oposições seria um fenômeno insólito. Por que seria o espiritismo uma exceção à regra geral? As ideias, como aos frutos, é necessário tempo para amadurecer, mas a leviandade humana leva-nos a julgá-las antes de maturidade ou sem nem que tenhamos o trabalho de examinar as suas qualidades íntimas. Isso nos traz à mente a espirituosa fábula de A Macaquinha, o Macaco e a Noz. Como se sabe, a macaquinha colhe uma noz, com a casca ainda verde. Mete-lhe os dentes, faz caretas e admira-se de que gostem de uma coisa tão amarga. Mas um velho macaco, menos superficial e por certo profundo pensador de sua espécie, apanha a noz, quebra-a, limpa, come-a e a considera deliciosa. Disto decorre uma grande moralidade, dirigida aos que julgam as coisas novas apenas pela casca. O Espiritismo teve, pois, que marchar sem qualquer apoio estranho. E eis que em 5 ou 6 anos vulgarizou-se com uma rapidez que toca as raias do prodígio. Onde adquiriu esta força, senão em si mesmo? É então necessário que haja em seu princípio algo muito poderoso para ser assim propagado sem os meios superexcitantes da publicidade. É que, conforme dissemos acima, quem quer que se dê ao trabalho de aprofundá-lo, nele encontra aquilo que buscava, que a razão lhe deixava entrever, uma verdade consoladora, e no final de contas, aure nele a esperança e uma verdadeira satisfação. Assim, as convicções adquiridas são sérias e duráveis, e não opiniões levianas, nascidas de um sopro e por outro sopro destruídas. Recentemente, alguém nos dizia: encontro no Espiritismo uma esperança tão suave, adquiro nele tão doces e grandes consolações, que todo pensamento contrário tornar-me-ia infeliz. E sinto que meu melhor amigo tornar-se-ia odioso se tentasse subtrair-me a essa crença. Quando uma ideia não tem raízes, pode ter um brilho fugaz, como essas flores que fazemos brotar à força. Em breve, porém, por falta de sustento, morrem e ninguém mais as lembra. Ao contrário, as que têm base séria, crescem e persistem, acabam por identificar-se de tal modo com os hábitos que mais tarde nos admiramos de haver outrora passado sem elas. Se o Espiritismo não foi apoiado pela imprensa na Europa, dir-se-á que outro tanto não aconteceu na América. Isto é exato até um certo ponto. Há na América, como aliás por toda parte, uma imprensa geral e uma imprensa especial. A primeira ocupou-se do Espiritismo, certamente, muito mais do que entre nós, posto não o suponhamos. Aliás, há no seu meio órgãos hostis. A imprensa especial conta
só nos Estados Unidos, 18 jornais espíritas, dos quais 10 hebdomadários e alguns de grande formato. Como se vê, estamos a esse respeito muito atrasados. Mas lá, como aqui, os jornais especializados se dirigem às pessoas especializadas. É evidente que uma gazeta médica, por exemplo, não terá a preferência dos arquitetos nem dos homens da lei. Assim, um jornal espírita, salvo poucas exceções, só será lido pelos partidários do espiritismo. O grande número de jornais americanos que tratam da matéria provam uma coisa: tem leitores em número suficiente para os manter. Sem dúvida, fizeram muito, mas a sua influência é, de um modo geral, puramente local. São, na maioria, desconhecidos do público europeu, e os nossos jornais só muito raramente fazem deles algumas transcrições. Dizendo que o espiritismo se propagou sem o apoio da imprensa, referíamos-nos à imprensa geral, que se dirige a todos, àquela cuja voz atinge diariamente a milhões de ouvidos, que penetra nos mais obscuros recantos, aquela que põe o anacoreta no fundo do seu deserto, ao corrente do que se passa, do mesmo modo que informa os habitantes das cidades. Enfim, da que semeia ideias a mancheias. Qual o jornal espírita que se pode gabar de dar curso aos ecos do mundo? Fala às pessoas de convicções, não atrai a atenção dos indiferentes. Dizemos a verdade quando proclamamos que o espiritismo foi entregue às próprias forças. E se por si mesmo deu tão grande passo, que será quando dispuser de poderosa alavanca de grande publicidade? Enquanto espera esse momento, vai por toda parte ficando balizas. Por toda parte seus ramos encontrarão escoras. Por toda parte terá vozes cuja autoridade imporá silêncio aos detratores. A qualidade dos adeptos do espiritismo merece particular atenção. São recrutados nas camadas inferiores da sociedade entre gente iletrada? Não. Estes pouco ou nada se preocupam com o espiritismo. Talvez dificilmente dele tenham ouvido falar. As mesas gerantes talvez tenham encontrado entre eles poucos praticantes. Até aqui, os seus prosélitos estão nas primeiras camadas da sociedade, entre as pessoas esclarecidas, os homens de saber e de pensamento. E, coisa notável, os médicos, que durante tanto tempo moveram uma guerra encarniçada ao magnetismo, aderem sem dificuldade a essa doutrina. Contamo-lo em grande número, tanto na França quanto no estrangeiro, entre os nossos assinantes, em cujo número também se acha uma grande quantidade de homens superiores, sob todos os aspectos, notabilidades científicas e literárias, altos dignatários funcionários públicos, oficiais generais, negociantes, eclesiásticos, magistrados, etc. Todos gente demasiado séria para assinar a título de passatempo um jornal como o nosso, que não se gaba de ser divertido, e ainda menos pensando nele encontrar somente fantasias. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é prova menos evidente desta verdade, pela escolha das pessoas que reuniu. Suas sessões são acompanhadas com interesse constante, com uma atenção religiosa e, podemos dizer, mesmo com avidez. Entretanto, só se ocupa de estudos graves e sérios, por vezes muito abstratos, e não de experiências visando excitar a curiosidade.
Falamos do que se passa aos nossos olhos. Entretanto, o mesmo podemos dizer de todos os centros que se ocupam do espiritismo sob o mesmo ponto de vista, pois que, mais ou menos por toda parte, como haviam anunciado os espíritos, o período de curiosidade chega ao declínio. Estes fenômenos fazem-nos entrar numa ordem de coisas tão grandes, tão sublimes, que ao lado dessas graves questões, um móvel que se mexe ou que estala é um brinquedo de criança e ABC da ciência. Aliás, sabemos a que nos atermos agora, em relação à qualidade dos espíritos batedores e, de modo geral, dos que produzem efeitos materiais. Foram eles justamente chamados saltimbancos do mundo espírita. Eis porque nos ligamos menos a eles do que aos que nos podem esclarecer. Podemos assinalar a propagação do espiritismo 4 fases ou períodos distintos. Primeiro, o da curiosidade, no qual os espíritos batedores representam papel principal, visando a chamar a atenção e preparar os caminhos. Segundo, o da observação, no qual entramos e que assim pode ser chamado o período filosófico. O espiritismo é aprofundado e se depura, tende para a unidade de doutrina e se constitui em ciência. Virão a seguir, terceiro, o período de admissão, no qual o espiritismo ocupará um lugar oficial entre as crenças universalmente reconhecidas. Quarto, o período de influência sobre a ordem social. Então, sob a influência dessas ideias, entrará a humanidade em novo caminho moral. Esta influência é desde já individual, mais tarde exercitar-se-á sobre as massas, para a felicidade geral. Eis assim, de um lado uma crença que por si mesma se espalha pelo mundo inteiro, pouco a pouco e sem os recursos usuais da propaganda forçada. Por outro lado, esta mesma crença se arraiga, não nas baixas camadas da sociedade, mas na sua parte mais esclarecida. Não haverá, neste duplo aspecto, algo de muito característico e que dá o que pensar a todos quanto consideram o espiritismo um sonho vazio? Ao contrário de muitas outras ideias que vêm de baixo, informes e desnaturadas, só lentamente penetram nas camadas superiores, onde se depuram. O espiritismo parte do alto e não atingirá as massas, senão desembaraçado das ideias falsas, inseparáveis das coisas novas. Temos, entretanto, de ouvir que, entre muitos adeptos, existe apenas uma crença latente. Nuns o medo do ridículo, noutros o receio de se prejudicar pelo choque de certas susceptibilidades. Impedem a proclamação bem alta de suas opiniões. Isto é sem dúvida pueril e bem o compreendemos. Não é possível pedir a certas pessoas aquilo que a natureza não lhes deu, a coragem de enfrentar o que dirão disso. Mas quando o espiritismo estiver em todas as bocas, e esse tempo não está longe, esta coragem virá aos mais tímidos. A este respeito, já se opera uma notável mudança de algum tempo para cá. Já se fala mais abertamente, já se arriscam, e isto faz com que se abram os olhos dos próprios antagonistas, que perguntam se é prudente, no interesse de sua própria reputação, atacar uma crença que, bom ou mau grado, por toda parte se infiltra e encontra apoio nas altas camadas sociais. Assim, o epíteto de louco, tão prodigalizado aos adeptos, começa a tornar-se ridículo. É um lugar comum que se torna trivial, porque em breve os loucos serão mais numerosos que os sensatos, e jamais de um crítico se colocou ao seu lado. Aliás, é o cumprimento daquilo que foi anunciado pelos espíritos quando diziam:
os maiores adversários do Espiritismo tornar-se-ão os seus mais ardentes partidários e propagandistas. Platão e a doutrina da escolha das provas. Nos curiosos documentos célticos publicados em nosso número de abril, vimos que a doutrina da reencarnação era professada pelos druidas, segundo o princípio da marcha ascendente da alma humana, a qual percorria os vários graus de nossa escala espírita. Todos sabem que a ideia de reencarnação remonta à mais alta antiguidade e que o próprio Pitágoras a havia aurido entre os hindus e egípcios. Assim, não é de admirar que Platão, Sócrates e outros partilhassem de uma opinião admitida pelos mais ilustres filósofos daqueles tempos. O que talvez é ainda mais notável é encontrar, desde aquela época, o princípio da doutrina da escolha das provas, hoje ensinada pelos espíritas, e que pressupõe a reencarnação, sem a qual não teria razão de ser. Não discutiremos hoje esta teoria, que estava tão longe do nosso pensamento quando os espíritos nos-la revelaram, surpreendendo-nos de modo estranho, porque, confessamo-lo com toda a humildade, o que sobre este assunto especial for escrito por Platão nos era então completamente desconhecido. Outra prova entre milhares de que as comunicações que nos eram dadas, em absoluto, não refletiam nossa opinião pessoal. Quanto à de Platão, apenas constatamos a ideia central, ficando a cada um a fácil tarefa de imaginar a forma sob a qual ela é apresentada e julgar os pontos de contato que, em certos detalhes, ela pode ter com a nossa teoria atual. Em sua alegoria do fuso das necessidades, ele imagina um diálogo entre Sócrates e Glauco e atribui ao primeiro o discurso que se segue sobre as revelações de o armênio, personagem fictício, segundo todas as probabilidades, embora alguns o tomem por Zoroastro. Compreende-se facilmente que a descrição não passa de um quadro imaginado com o fito de desenvolver a ideia principal, a imortalidade da alma, a sucessão das existências, a escolha das existências por efeito do livre-arbítrio. Enfim, as consequências felizes ou infelizes da escolha, por vezes imprudente. Todas estas proposições se encontram no Livro dos Espíritos e confirmam os numerosos fatos citados nesta revista. O relato que vos quero fazer, diz Sócrates a Glauco, é o de um homem de coração, o armênio, originário da Panfilha. Tinha sido morto numa batalha. 10 dias depois, quando levaram os cadáveres já desfigurados dos que com ele haviam caído, o seu encontrado são e intacto. Transportaram-no para casa, a fim de fazerem os funerais. E no segundo dia, quando estava sobre a fogueira, ele reviveu e contou o que tinha visto na outra vida. Logo que sua alma saiu do corpo, pôs-se a caminho como uma porção de almas, chegando a um lugar maravilhoso, de onde se viam na terra 2 aberturas, próximas uma da outra, e no céu 2 outras, correspondentes àquelas. Entre estas 2 regiões estavam assentados os juízes. Assim que pronunciavam uma sentença, mandavam que os justos tomassem o caminho da direita por uma das aberturas do céu, depois de lhes haver posto no peito um cartaz com a sentença favorável. E mandavam que os maus tomassem o caminho da esquerda, nos abismos, levando às costas um cartaz semelhante ao primeiro, onde se achavam escritas todas as suas ações. Quando chegou sua vez, declararam os juízes
que ele devia levar aos homens a notícia do que se passava neste outro mundo e determinaram que escutasse e observasse tudo quanto se lhe oferecesse. A princípio, viu que as almas julgadas desapareciam, umas iam para o céu, outras desciam à terra, pelas duas aberturas correspondentes. Enquanto isso, pela segunda abertura da terra, viu saírem algumas almas cobertas de poeira e de imundícies, enquanto que pela outra porta do céu desciam outras almas puras e sem mácula. Pareciam todas vir de uma longa viagem e paravam prazenteiras num prado que era como que um ponto de reunião. As conhecidas cumprimentavam-se e pediam notícias dos lugares de onde vinham as outras, o céu e a terra. Aqui, entre gemidos e lágrimas, eram recordado tudo quanto haviam sofrido ou visto sofrer quando em curso na terra. Ali, contavam as alegrias do céu e a felicidade de contemplar as maravilhas divinas. Seria longo seguir todo o discurso do armênio, mas eis em suma o que dizia. Cada uma das almas era condenada a 10 vezes o sofrimento das injustiças cometidas na terra. A duração de cada castigo era de 100 anos, duração natural da vida humana, para que aquele fosse sempre décuplo para cada crime. Assim, aqueles que haviam feito morrer os seus semelhantes em massa, atraiçoado cidades ou exércitos, reduzidos seus concidadãos à escravidão ou cometido outras perversidades, eram atormentados ao décuplo para cada crime. Ao contrário, aqueles que haviam semeado o bem em seu redor, que tinham sido justos e virtuosos, na mesma proporção, recebiam a recompensa de suas boas ações. O que dizia das crianças que a morte leva, pouco depois do nascimento, já merece menos repetição, mas garantia que o ímpio, o filho desnaturado, o homicida estavam reservados aos mais cruéis sofrimentos, e o homem religioso e o bom filho as maiores felicidades. Estava presente quando uma alma perguntou a uma outra onde estava o grande Ardieu. Este Ardieu tinha sido tirano numa cidade da Panfilha, 1000 anos antes. Ele tinha assassinado seu velho pai, o irmão mais velho, e, ao que dizia, praticado vários outros crimes enormes. Foi a seguinte a resposta da alma: ele não vem, jamais virá até aqui. Todos nós fomos testemunhas, a tal respeito, de um caso horrível. Quando estávamos para sair do abismo, depois de cumpridas as nossas penas, vimos Ardieu e um grande número de criaturas, a maior parte das quais eram tiranos como ele, ou seres em situação particular. Haviam cometido grandes crimes, faziam vãos esforços para subir. E todas as vezes que esses culpados, cujos crimes não tinham remédio ou não haviam sido expiados suficientemente, tentavam sair, o abismo os repelia rugindo. Então, personagens hediondas, de corpos inflamados, que lá se encontravam, acorriam a esses mugidos. A princípio, conduziam a viva força alguns desses criminosos. Quanto a Ardieu e os outros, amarraram-nos pelos pés, pelas mãos e pela cabeça, e, derribando-os à custa de pancadas, os arrastaram para fora da estrada, através de espinheiros sangrentos, repetindo as sombras à medida que estas passavam. Eis os tiranos, eis os homicidas, nós os arrastamos para os lançar no Tártaro. Essa alma acrescentava que, entre tantos objetos horríveis, nada lhes causava mais pavor
que o mugido do abismo, que lhes era extrema alegria poder sair em silêncio. Tais eram, mais ou menos, os julgamentos das almas, seus castigos e recompensas. Após 7 dias de repouso naquele prado, as almas tiveram que partir no 8º e puseram-se a caminho. Ao cabo de 4 dias de viagem, viram de uma eminiscência uma luz imensa sobre toda a superfície do céu e da terra. Direita, como uma coluna semelhante ao arco-íris, porém mais brilhante e mais pura. Bastou-lhe um dia para alcançar. Então viram, mais ou menos ao meio dessa muralha, a extremidade das cadeias que se ligam aos céus. E tudo isso é isto que o sustenta, é o invólucro do barco do mundo, é a vasta cintura que o circunda. No topo estava suspenso o fuso da necessidade, em redor do qual se formavam todas as circunferências. Em redor do fuso estavam-se em tronos as 3 parcas, filhas da necessidade, Laquesis, Cloto e Atropos, vestidas de branco e coroadas com uma faixa. Contavam em harmonia com o concerto das sereias. Laquesis, o passado, Cloto, o presente, e Atropos, o futuro. De vez em quando, Cloto tocava com a mão direita no exterior do fuso. Com a esquerda, Atropos imprimia movimento aos círculos interiores e Laquesis, ora com uma, ora com outra mão, tocava alternativamente no fuso e nas balanças interiores. Logo que chegavam, as almas tinham que se apresentar a Laquesis. Para começar, um hierofonte as colocava por ordem em fila. Depois, tomando do colo de Laquesis as sortes ou números em cuja ordem deviam as almas ser chamadas, bem como as diversas condições humanas que lhes eram oferecidas para a escolha, aquele subia a um estrado e assim lhes falava. Eis o que diz a Virgem Laquesis, filha da necessidade. Almas passageiras, vós ides começar uma nova carreira e renascer na condição mortal. Não se vos designará o vosso gênio. Vós mesmas os escolhereis. Aquela que a sorte chamar em primeiro lugar, escolherá, e a sua escolha será irrevogável. A virtude a ninguém pertence. Ela se liga àquele que a honra e abandona aquele que a despreza. Cada um é responsável pela escolha. Deus é inocente. A estas palavras, ele espalhava os números e cada alma apanhava o que lhe caía à frente, exceto o armênio, que não teve a mesma permissão. Em seguida, o hierofante apresentou-lhe todos os gêneros de vida em número maior do que os das almas ali reunidas. A variedade era infinita. Encontravam-se ao mesmo tempo todas as condições humanas e de animais. Havia tiranias que duravam até a morte e outras que se interrompiam bruscamente e acabavam na pobreza, no exílio e no abandono. A ilustração se mostrava sob todos os aspectos. Era possível escolher a beleza, a arte de agradar, os combates, a vitória ou a nobreza de raça. Estados completamente obscuros que todos os sentidos, ou intermediários, misturas de riqueza e pobreza, de saúde e doença, eram oferecidos à escolha. Havia também a mesma variedade de condições de mulher. Evidentemente, meu caro Glauco, isto é uma prova dura para a humanidade. Cada um de nós que medite e abandone todos os estudos vãos para entregar-se à ciência que faz a felicidade do homem.
Busquemos um mestre que nos ensine a distinguir entre o bom e o mau destino e a escolher todo o bem que o céu nos proporciona. Examinemos com ele quais as situações humanas isoladas ou em conjunto que conduzem às boas ações. Se a beleza, por exemplo, junto à pobreza, ou à riqueza, ou se tal disposição de espírito deve produzir a virtude ou o vício. Qual a vantagem de um nascimento brilhante ou comum, a vida privada ou pública, a força ou a fraqueza, a instrução ou a ignorância, enfim, tudo quanto o homem recebe da natureza e tudo quanto tem de si mesmo. Esclarecidos pela consciência, decidamos qual a sorte que a nossa alma deve preferir. Sim, o pior dos destinos é aquele que a tornasse injusta, e o melhor é aquele que incessantemente a conformasse à virtude. Tudo mais nada é para nós. Iríamos esquecer que não há escolha mais salutar depois da morte do que durante a vida. Ah, que este dogma sagrado para sempre se identifique com a nossa alma, a fim de que ela não se deixe lá embaixo fascinar nem pelas riquezas, nem pelos outros males dessa natureza, e que, atirando-se arduamente sobre a condição de tirano ou qualquer outra semelhante, não se exponha a cometer um grande número de males sem remédio e a sofrê-los ainda maiores. Segundo o relato de nosso mensageiro, teria dito o Hierofante: aquele que escolher por último, desde que o faça com discernimento e que seja consequente em sua conduta, pode ser prometida uma vida feliz. O que escolher em primeiro lugar, guarde-se de ser muito confiado. E o que escolher por último, não desespere. Então, aquele que a sorte chamava em primeiro lugar avançou às pressas e escolheu a mais importante tirania. Arrastado por sua imprudência e por sua avidez, e sem atentar bastante para o que estava fazendo, não percebeu a fatalidade ligada ao objeto de sua escolha e que um dia falou a comer a carne de seus próprios filhos e cometer muitos outros crimes horríveis. Entretanto, quando considerou a sorte que havia escolhido, gemeu, lamentou-se, e esquecendo as lições do Hierofante, acabou acusando como responsáveis por seus males a fortuna, os gênios, todos, menos a si próprio. Esta era uma daquelas almas que vinham do céu. Antes tinha vivido no estado bem governado e tinha feito o bem, mais pela força do hábito que por filosofia. Eis porque, entre os que caíam em semelhantes enganos, as almas do céu não eram numerosas, pelo fato de não haverem sido provadas pelo sofrimento. Ao contrário, aquelas que, tendo passado pela morada subterrânea, tinham sofrido e visto sofrer, não escolhiam tão às pressas. Daí, independentemente do acaso das posições do que eram chamados à escolha, uma espécie de troca de bens e males para a maior parte das almas. Assim, um homem que a cada renovação de sua vida na terra se aplicasse constantemente à sã filosofia e tivesse a felicidade de não ser aquinhoado com as últimas sortes, teria grande possibilidade, conforme o relato, não só de ser feliz neste mundo, mas ainda na sua volta dessa existência, de marchar pelo caminho seguido do céu, em vez de pelas penosas veredas do abismo subterrâneo. Acrescentou o armênio, que era um espetáculo interessante ver a maneira por que as almas faziam a escolha. Nada mais estranho e, ao mesmo tempo, mais digno de compaixão e de irrisão. Em geral, a escolha era feita segundo os hábitos de vida anterior. Tinha visto uma alma, outrora pertencente a Orfeu, escolher a sorte de um cisne, por ódio às mulheres por quem tinha sido morta.
pois não queria a nenhuma delas dever o seu nascimento. A alma de Tomires tinha escolhido a condição de rouxinol, e reciprocamente um cisne, bem como ele, tinha adotado a natureza do homem. Uma outra alma, chamada em 20º lugar, tomou a natureza de um leão. Era de Ajax, filho de Telamon. Detestava a humanidade devido à recordação do julgamento que lhe havia arrancado as armas de Aquiles. Veio depois a alma de Agamenon, cujas desgraças o tornavam inimigo dos homens. Tomou a condição de águia. Chegada ao meio a cerimônia, foi chamada a escolher a alma de Atalanta. Tendo considerado as grandes honras tributadas aos atletas, não resistiu ao desejo de ser um deles. Epeu, construtor do cavalo de Troia, tornou-se uma mulher industriosa. A alma do bobo Tercita, das últimas a apresentar-se, revestiu a forma de um macaco. A alma de Ulisses, que o acaso havia colocado por último, também veio escolher, como a recordação de seus longos reveses que lhe tivesse tirado toda a ambição, procurou demorada e penosamente, e encontrou a vida tranquila, num recanto para um homem a quem todas as outras almas haviam posto à margem. Visionando aquele homem, disse que, mesmo se tivesse sido a primeira alma chamada, não teria feito outra escolha. Os animais, sejam quais forem, passam igualmente por corpos uns dos outros ou por corpos humanos. Os que foram maus tornam-se animais ferozes e os bons animais domésticos. Depois que todas as almas haviam feito a escolha, aproximaram-se de Laqueses, segundo a ordem de escolha. A parca deu a cada um o gênio que fora preferido, a fim de lhe servir de guarda durante a vida e as ajudar a cumprir o seu destino. Para começar, esse gênio as conduzia a Cloto, que com a mão e com o giro do fuso confirmava o destino escolhido. Depois de haver tocado no fuso, o gênio a conduzia a Atropos, que enrolava o fio para tornar irrevogável aquilo que havia sido fiado por Cloto. A seguir, avançavam para o trono da necessidade, ao pé do qual a alma e seu gênio passavam juntos. Depois que todos haviam passado, dirigiam-se para uma planície do leste, o esquecimento, onde experimentaram um calor insuportável, porque aí não havia árvore nem plantas. Caindo a tarde, passaram a noite junto ao rio Ameles, ou da ausência dos pensamentos sérios, cujas águas em todos eram obrigados a beber. Não podiam ser contidas em nenhum vaso, mas os imprudentes bebiam demais, e por isso perdiam completamente a memória. Em seguida, adormeciam, mas lá para meia-noite ouviu-se um grande trovão e um tremor de terra. Logo as almas se dispersaram pelos diversos pontos de seu nascimento terrestre, como estrelas que de repente brilhassem no céu. Quanto a si, dizia Er, tinha sido impedido de beber da água do rio. Entretanto, não sabia onde nem quando sua alma se havia religado ao corpo. Pela manhã, tendo aberto os olhos de repente, percebeu que estava sobre a fogueira. Tal é o mito, caro Glauco, que a tradição faz viver até hoje. Ele pode nos preservar de nossa perda. Se lhe dermos fé, passaremos felizmente o letes e manteremos nossa alma purificada de toda a mancha. Um aviso de além-túmulo. O seguinte fato é relatado pela Patrie de 15 de agosto de 1858. Na última terça-feira, meti-me a vos contar, talvez com muita imprudência, uma história emocionante.
Eu deveria ter pensado que não há histórias emocionantes, há apenas histórias bem contadas, e que o mesmo fato, contado por pessoas diferentes, pode fazer o auditório adormecer, como pode dar-lhe arrepios de medo. Como me entretive com um companheiro de viagem de Cherbourg a Paris, o Sr. B., de quem ouvi uma anedota maravilhosa. Se eu a tivesse taquigrafado, por certo teria oportunidade de vos causar arrepios. Mas cometi o erro de confiar em minha memória detestável, o que lamento profundamente. Enfim, seja como for, aqui está a aventura, cujo desenlace prova que hoje, 15 de agosto, é um fato. O Sr. de S., nome histórico ainda hoje cercado de consideração, era oficial durante o diretório. Por prazer ou a serviço, dirigia-se à Itália. Não de nossos departamentos centrais, foi surpreendido pela noite e sentiu-se feliz por achar abrigo numa espécie de barraca suspeita, onde lhe ofereceram uma ceia ordinária e um catre no celeiro. Habituado à vida de aventuras e ao rude ofício da guerra, o Sr. de S. comeu com apetite, deitou-se sem murmurar e dormiu profundamente. Seu sono foi perturbado por uma terrível aparição. Viu um espectro levantar-se na sombra, marchar pesadamente para o seu catre e parar à cabeceira. Era um homem de uns 50 anos, cujos cabelos grisalhos e assanhados estavam vermelhos de sangue. Tinha o peito nu e a garganta cheia de rugas. Estava cortada de feridas sangrentas. Ficou um momento silencioso, fixando os olhos negros sobre o viajante adormecido. Depois sua figura pálida animou-se, as pupilas tornaram-se radiantes, como 2 carvões acesos. Pareceu fazer um esforço violento e, com voz surda e trêmula, pronunciou estas palavras estranhas. Conheço-te, és soldado como eu, e como eu, homem de coragem e incapaz de faltar à palavra. Venho pedir-te um serviço que outros prometeram e não cumpriram. Há 3 semanas que estou morto. O dono desta casa, ajudado pela mulher, surpreendeu-me dormindo e cortou-me a garganta. Meu cadáver está escondido sob um monte de adubo, à direita, no fundo do galinheiro. Vai amanhã procurar a autoridade local, traze 2 polícias e manda enterrar-me. O dono da casa e sua mulher trair-se-ão, e tu os entregarás à justiça. Adeus. Conto com a sua piedade. Não esqueças o pedido de um antigo companheiro de armas. Despertando, o Sr. de C. lembrou do sonho. Apoiou a cabeça no cotovelo e pôs-se a meditar. Sua emoção era viva, mas dissipou-se aos primeiros clarões do dia, e como Athalie disse, ele fez violência ao seu coração, e, escutando apenas a voz da razão, afivelou a valise e continuou a jornada. À tardinha chegou a sua nova etapa e parou para passar a noite no albergue. Mas apenas tinha fechado os olhos, o espectro apareceu-lhe uma segunda vez, triste e quase ameaçador. Admiro-me e aflijo, disse-lhe o fantasma, de ver um homem como tu perjurar a falta ao seu dever. Esperava mais de tua lealdade. Meu corpo está insepulto, meus assassinos vivem em paz. Amigo, minha vingança está em suas mãos. Em nome da honra, intimo-te a que voltes sobre os teus passos. O Sr. de S. passou o resto da noite numa grande agitação. Amanhecendo, envergonhou-se de seu terror e continuou a viagem. À tarde, uma terceira parada e uma terceira aparição. Desta vez, o fantasma estava mais lívido e mais terrível,
Um sorriso amargo errava em seus lábios brancos. Falou com voz rude. Parece que te julguei mal, que teu coração, como os dos outros, é insensível aos rogos dos infelizes. Pela última vez, venho invocar o teu auxílio e apelar à tua generosidade. Volta a X, vinga-me ou sê maldito. Desta vez, o senhor de S não vacilou. Fez meia volta, caminhando até o albergue suspeito, onde havia passado a primeira dessas noites lúgubres. Foi à casa do juiz e pediu 2 policiais. À sua vista, à vista dos 2 policiais, os assassinos empalideceram e confessaram o crime, como se uma força superior lhes houvesse arrancado a confissão fatal. O processo foi preparado rapidamente, tendo eles sido condenados à morte. Quanto ao pobre oficial cujo cadáver foi encontrado sob um monte de adubo, à direita, no fundo do galinheiro, foi sepultado em terra santa, e os padres oraram pelo repouso de sua alma. Cumprida a sua missão, o senhor de S apressou-se em deixar a região e correu para os Alpes, sem olhar para trás. A primeira vez que repousou numa cama, o fantasma ergueu-se mais uma vez ante os seus olhos, já não feroz e irritado, antes suave e benevolente, e lhe disse: Obrigado, irmão. Desejo agradecer o serviço que me prestaste. Mostrar-me-ei a ti ainda uma vez só. 2 horas antes de tua morte, virei avisar-te. Adeus. Então o senhor de S tinha cerca de 30 anos. Durante 30 anos, nenhuma visão veio perturbar a quietude de sua vida. Mas, em 1820, a 14 de agosto, véspera da festa de Napoleão, o senhor de S, que havia continuado fiel ao partido bonapartista, tinha reunido num grande jantar cerca de 20 antigos soldados do Império. A festa fora muito alegre e o anfitrião, embora velho, estava saudável e vigoroso. Achavam-se no salão e tomando café. O senhor S teve vontade de tomar uma pitada e lembrou-se de que havia deixado no quarto a caixa de rapé. Como tinha por hábito servir-se ele mesmo, deixou os convivas por um momento e subiu ao primeiro andar onde ficava o seu quarto. Mas não havia levado luz. Quando entrou no longo corredor que conduzia ao quarto, parou de repente e foi forçado a apoiar-se à parede. À sua frente, na extremidade da galeria, erguia-se o fantasma do homem assassinado. Não pronunciou nenhuma palavra, não fez nenhum gesto, e depois de um instante desapareceu. Era o aviso prometido. O senhor de S tinha bom ânimo. Depois daquele instante de desfalecimento, recobrou a coragem e o sangue frio. Marchou para o quarto, tomou a caixa de rapé e desceu ao salão. Quando ali penetrou, nenhum sinal de emoção transparecia-lhe no rosto. Meteu-se na conversa e durante 1 hora mostrou todo o seu espírito e o bom humor ordinário. À meia-noite, os convidados se retiraram. Então, sentou-se e passou 3/4 de hora em recolhimento. Depois, tendo posto em ordem seus negócios, embora não sentisse nenhum mal-estar, ganhou o quarto de dormir. Quando abriu a porta, um tiro o estendeu morto, exatamente 2 horas após a aparição do fantasma. A bala que lhe arrebentou o crânio era destinado ao seu criado, Henri Dodier. Quis o autor do artigo cumprir a qualquer preço a promessa feita ao jornal de contar algo de emocionante para o que teria recorrido a uma história que relata com fecunda imaginação, ou essa história é verdadeira? Não podemos garantir.
Aliás, isto não tem importância. Real ou fictícia, o essencial é saber se o fato é possível. Então, não hesitemos e digamos sim, os avisos de além-túmulo são possíveis. Aí estão para os atestar os numerosos exemplos cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Se, pois, a anedota do Sr. Henri Dadier é apócrifa, muitas outras do mesmo gênero não o são. E diremos mesmo, esta nada oferece de extraordinário. A aparição teria ocorrido em sonho, o que é muito banal, ao passo que é notório que se produzem à vista em estado de vigília. O aviso no instante da morte não é insólito, mas os fatos desse gênero já são muito mais raros, porque isso, em sua sabedoria, a providência nos oculta o momento fatal. Assim, só excepcionalmente ele nos é revelado por motivos que nos são desconhecidos. Eis aqui um outro exemplo de um caso análogo, mais recente, menos dramático, mas cuja exatidão podemos garantir. O Sr. Wattleman, negociante e presidente do Tribunal de Comércio de Bolonha, expirou a 12 de julho último nas seguintes circunstâncias. Sua esposa falecida havia 12 anos e cuja morte lhe havia causado um pesar incessante, apareceu-lhe durante 2 noites consecutivas, nos primeiros dias de junho, e lhe disse: Deus teve piedade de nossas penas e quer que em breve nos unamos. Acrescentou que o encontro estava marcado para o próximo dia 2 de julho e, em consequência, ele devia preparar-se. Com efeito, desde esse momento, nele se operou uma notável transformação. Definhava dia a dia. Em breve, prostou-se. E sem o menor sofrimento, exalou o último alento no dia marcado nos braços dos amigos. O fato em si não é contestável. Os cépticos apenas poderão discutir a causa, que não deixarão de atribuir à imaginação. Sabe-se que semelhantes predições feitas por leitores de Buenabicha tiveram um desenlace fatal. Neste caso, compreende-se que, chocada a imaginação por essa ideia, os órgãos possam experimentar uma alteração radical. Mais de uma vez o medo de morrer tem causado a morte. Mas aqui as circunstâncias são outras. Os que aprofundaram nos fenômenos do espiritismo podem perfeitamente dar-se conta do fato. Quanto aos cépticos, têm apenas um argumento. Não creio, isso não é possível. Interrogados a respeito, os espíritos responderam: Deus escolheu esse homem, conhecido por todos, a fim de que o acontecimento se espalhasse e desse o que pensar. Os incrédulos, incessantemente, pedem provas. Deus lhe dá a cada momento através dos fenômenos que brotam de todos os lados. Mas a eles se aplicam essas palavras: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Os gritos da noite de São Bartolomeu. Na sua História da Ordem do Espírito Santo, edição de 1778, Saint-Foix cita a passagem seguinte, tirada de uma coletânea do Marquês Christophe Juvenal des Ursins, tenente-general do governo de Paris, escrita pelos fins do ano de 1572 e impressa em 1601. A 31 de agosto de 1572, 8 dias após o massacre de São Bartolomeu, eu tinha ceado no Louvre, em casa da senhora de Fies. Durante todo o dia havia feito muito calor. Fomos sentar-nos sob uma pequena latada, ao lado do riacho, para respirar ar fresco.
De repente, ouvimos no ar um barulho horrível de vozes tumultuosas e de gemidos misturados a gritos de raiva e de furor. Ficamos imóveis, transidos de espanto, olhando-nos de vez em quando, mas sem coragem de falar. Creio que esse barulho durou cerca de meia hora. É certo que o rei Carlos IX o ouviu, ficou apavorado e não dormiu o resto da noite. Contudo, não fez comentários no dia seguinte, mas foi notado seu ar sombrio, pensativo e desvairado. Se algum prodígio não deve encontrar incrédulos, este é um, e é atestado por Henrique IV, em seu livro 1, capítulo 6, página 561, diz Delbeni. Várias vezes aquele príncipe nos contou entre os seus familiares e cortesãos mais íntimos, e tenho várias testemunhas vivas de que jamais nolo repetiu sem se sentir tomado de pavor. Que 8 dias depois do massacre da noite de São Bartolomeu, havia visto uma grande quantidade de corvos pousar e crocitar sobre o pavilhão do Louvre, que na mesma noite Carlos IX, 2 horas depois de se haver deitado, saltou da cama, fez com que os camareiros se levantassem e mandou dar busca, pois ouvia no ar um grande barulho de vozes gementes, em tudo semelhantes às que se ouviam na noite do massacre. Que todos esses gritos eram tão chocantes, tão marcados e tão distintamente articulados que Carlos IX pensou fossem os inimigos dos Montmorency e os seus partidários atacando-os de surpresa, pelo que mandou um destacamento de sua guarda para impedir esse novo massacre, que os guardas informaram que Paris estava tranquila e que todo aquele barulho que se ouvia estava no ar. Observação. O fato relatado por de Saint-Foy e por Juvenal des Ursins tem muita analogia com a história do fantasma que aparecia a Mademoiselle Clairon, relatada em nosso número de fevereiro, com a diferença de que, neste caso, foi um único espírito a manifestar-se durante 2 anos e meio, ao passo que, depois da noite de São Bartolomeu, parece ter havido uma inumerável quantidade de espíritos que fizeram o ar vibrar apenas por alguns instantes. Aliás, ambos os fenômenos têm evidente o mesmo princípio que os outros fatos contemporâneos e da mesma natureza por nós já relatados, e deles não diferem senão em detalhes de forma. Interrogados sobre a causa dessa manifestação, vários espíritos responderam que era um castigo de Deus e que é fácil de compreender. Palestras de além-túmulo. Senhora Schaubenhaus, letargia estática. Segundo o Correio dos Estados Unidos, vários jornais relataram o fato que se segue e que nos pareceu fornecer matéria para um estudo interessante. Diz o Correio dos Estados Unidos que uma família de Baltimore acaba de ficar vivamente emocionada por um caso singular de morte aparente. Doente desde muito tempo, a senhora Schaubenhaus parecia ter exalado o último suspiro na noite de segunda para terça-feira. As pessoas que dela cuidavam observaram que todos os sintomas da morte. O corpo ficou gelado, os membros se enrijeceram. Depois de ter prestado ao cadáver os últimos deveres e quando tudo na câmara ardente estava preparado para o enterro, os assistentes foram repousar. Em breve, o seguiu o senhor Schaubenhaus, esgotado de fadiga. Estava mergulhado num sono agitado quando, cerca de 6 horas da manhã, aferiu-lhe o ouvido a voz da esposa.
A princípio, julgou-se vítima de um sonho, mas o seu nome, repetido várias vezes, em breve não lhe deixou mais dúvida. Precipitou-se para o quarto da esposa. Aquela que havia sido deixada como morta estava sentada no leito, aparentemente gozando de todas as faculdades e mais forte do que nunca, desde o começo da doença. A senhora Schaubenhaus pediu água, depois quis tomar chá e vinho. Pediu ao marido que fosse acalentar a criança que chorava no quarto vizinho. Mas ele estava muito emocionado para isso e correu a chamar as pessoas de casa. A doente acolheu sorridente os amigos e empregados que se aproximaram trêmulos do seu leito. Não pareceu surpreendida com o aparato funerário que lhe feria os olhos. Eu sei que vocês pensavam que eu estivesse morta, disse ela. Entretanto, estava apenas adormecida. Durante esse tempo, minha alma foi transportada às regiões celestes. Um anjo veio buscar-me e em poucos instantes transpusemos o espaço. Este anjo que me conduzia era a filhinha que perdemos o ano passado. Em breve irei unir-me a ela. Agora que gozei as alegrias do céu, não queria mais voltar aqui. Pedi ao anjo para vir mais uma vez beijar meu marido e meus filhos. Mas em breve ele virá novamente buscar-me. Às 8h, depois de se haver ternamente despedido do marido, dos filhos e de uma porção de pessoas que a rodeavam, a senhora Schaubenhaus expirou realmente, conforme foi constatado pelos médicos, de maneira a não deixar mais dúvida. Esta cena comoveu vivamente a população de Baltimore. Evocado numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 27 de abril último, o espírito da senhora Schaubenhaus manteve a seguinte palestra. 1. Com o fito de nos instruirmos, queremos fazer algumas perguntas relativamente à vossa morte. Como não vos atender se sei, agora que começo a tocar as verdades eternas, que tendes tal necessidade? 2. Lembrai-vos da circunstância particular que precedeu a vossa morte? Resposta. Sim, foi aquele o mais feliz momento de minha existência terrena. 3. Durante a vossa morte aparente, ouvíeis o que se passava em torno e veis o aparato dos funerais? Resposta. Minha alma estava muito preocupada com a sua felicidade próxima. Observação. Sabe-se que, em geral, os letárgicos veem e ouvem o que se passa em volta de si e, ao despertar, conservam a lembrança. O fato que retratamos oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase, o que explica o desvio da atenção da paciente. 4. Tendes a consciência de não estar morta? Resposta. Sim, mas isto me era antes penoso. 5. Podeis dizer-nos qual a diferença entre o sono natural e o sono letárgico? Resposta. O sono natural é o repouso do corpo. O letárgico é a exaltação da alma. 6. Sofreis durante a letargia? Resposta. Não. 7. Como se operou o vosso retorno à vida? Resposta. Deus permitiu que eu voltasse para consolar os corações aflitos que me rodeavam. 8. Desejaríamos uma explicação mais material. Resposta. Aquilo a que chamais perispírito ainda animava o meu invólucro terrestre. 9. Como é que não ficaste surpreendida quando despertastes entre o aparato para o vosso enterro? Resposta. Eu sabia que ia morrer. Aquilo tudo pouco importava, desde que eu havia entrevisto a felicidade dos eleitos.
10. Voltando à consciência, ficaste satisfeita com a volta à vida? Resposta: sim, para consolar. 11. Onde estiveste durante o sono letárgico? Resposta: não posso descrever a felicidade que experimentava. A linguagem humana não exprime tais coisas. 12. Vós vos sentis ainda na terra ou no espaço? Resposta: nos espaços. 13. Voltando a vós, disseste que a filha que haveis perdido no ano anterior vos tinha vindo buscar. É verdade? Resposta: sim, é um espírito puro. Observação. Nas respostas desta mãe, tudo indica que era um espírito elevado. Nada, pois, há que admirar que um espírito ainda mais elevado se tivesse unido ao seu por simpatia. Contudo, não devemos tomar ao pé da letra a expressão espírito puro, que os espíritos, por vezes, se dão mutuamente. Sabe-se que isso significa uma ordem mais elevada, pois os que se acham completamente desmaterializados e depurados não mais estão sujeitos à reencarnação. São anjos que desfrutam a vida eterna. Ora, os que não atingiram ainda um grau suficiente não compreendem esse estado supremo. Podem, pois, empregar a expressão espírito puro para designar uma superioridade relativa, não no sentido absoluto. Temos disto numerosos exemplos. A senhora Schaubenhaus parece estar neste caso. Também os espíritos zombadores, por vezes, se atribuem a qualidade de espíritos puros, a fim de inspirar mais confiança àqueles a quem desejam enganar, e que não têm suficiente perspicácia para lhes julgar a linguagem, onde sempre traem a sua inferioridade. 14. Que idade tinha essa criança quando morreu? Resposta: 7 anos. 15. Como a reconhecestes? Resposta: os espíritos superiores se conhecem mais rapidamente. 16. Vós a reconheceste sob uma forma qualquer? Resposta: só a vi como espírito. 17. O que ela vos dizia? Resposta: vem, segue-me para o eterno. 18. Vistes outros espíritos além do de vossa filha? Resposta: vi uma porção de outros, mas a voz de minha filha e a felicidade que experimentava eram minhas únicas preocupações. 19. Quando de vosso retorno à vida, disseste que em breve ireis reencontrar vossa filha. Tinheis então consciência de vossa morte próxima? Resposta: era-me uma esperança feliz. 20. Como sabeis? Resposta: quem não sabe que tem de morrer? A doença bem mo dizia. 21. Qual a causa de vossa doença? Resposta: os desgostos. 22. Que idade tinheis? Resposta: 48 anos. 23. Deixando a vida definitivamente, tivestes consciência clara e lúcida de vossa nova condição? Resposta: tive-a no momento da letargia. 24. Experimentastes a perturbação que geralmente acompanha a volta à vida espírita? Resposta: não, eu estava deslumbrada, mas não perturbada. Observação. Sabe-se que a perturbação que se segue à morte é tanto menor e menos duradoura quanto mais depurada a vida é o espírito. O êxtase que precedeu a morte desta senhora era, aliás, o primeiro despreendimento que a alma tinha dos laços terrenos. 28. Depois da morte, revistes a vossa filha? Resposta:
Frequentemente estou com ela. 26. Vós reunistes a ela por toda a eternidade? Resposta. Não sei. Entretanto, que após minhas últimas encarnações estarei na paz onde habitam os espíritos puros. 27. Então vossas provas não estão terminadas? Resposta. Não. Entretanto, agora serão felizes. Não me deixam senão esperar. É esperança, é quase felicidade. 28. Vossa filha tinha habitado outros corpos antes daquele pelo qual foi vossa filha? Resposta. Sim, em muitos outros. 29. Sob que forma estais entre nós? Resposta. Sob minha última forma feminina. 30. Vós não nos vedes tão distintamente quanto se estivesseis viva? Resposta. Sim. 31. Desde que aqui vos encontrais com a forma que tinheis na terra, é pelos olhos que nos vedes? Resposta. Não, o espírito não tem olhos. Só me encontro sob minha última forma para satisfazer as leis que regem os espíritos, quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. 32. Podeis ler os nossos pensamentos? Resposta. Sim, posso. Vereis se vossos pensamentos são bons. 33. Agradecemos as explicações que tiveste a bondade de nos dar. Reconhecemos pela sabedoria de vossas respostas que sois um espírito elevado e esperamos que gozareis a felicidade que mereceis. Resposta. Sinto-me feliz por contribuir para a vossa obra. Morrer é uma alegria quando se pode ajudar o progresso. Como posso fazê-lo? Os talismãs, medalha cabalística. O Sr. M. tinha comprado num Belchior uma medalha que se lhe afigurou de notável originalidade. Era do tamanho de um escudo de 6 libras. Tinha o aspecto da prata, posto que um pouco oxidada. Sobre as duas faces há uma porção de sinais gravados em baixo relevo, entre os quais se notam os planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e iniciais em caracteres vulgares. Depois, outras em caracteres bizarros, tendo algo de árabe, tudo disposto de modo cabalístico, à maneira dos livros de magia. Tendo interrogado a senhorita J, médium sonâmbulo, a respeito desta medalha, foi dito ao Sr. M que a mesma era composta de 7 metais, que havia pertencido a Casote e possuía o poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações. O Sr. Caldenberg, autor de uma série de comunicações, que diz ter recebido como médium da Virgem Maria, lhe disse que era uma coisa maléfica, própria para atrair os demônios. Mademoiselle Goldstube, médium, irmã do barão Goldstube, autor de uma obra sobre pneumatografia ou escrita direta, lhe disse que a medalha tinha uma virtude magnética e poderia provocar o sonambulismo. Pouco satisfeito com estas respostas contraditórias, o Sr. M apresentou-nos essa medalha, pedindo nossa opinião pessoal a respeito, ao mesmo tempo que desejava interrogássemos um espírito superior sobre o valor real do ponto de vista da influência que a mesma pudesse ter. Eis a nossa resposta. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais, que nenhum poder exercem sobre eles. Em todos os tempos, os espíritos superiores condenaram o emprego de signos e de formas cabalísticas. E todo espírito que lhes atribui uma virtude qualquer ou que pretende dar talismãs que denotam magia,
por aí revela a própria inferioridade, quer quando age de boa fé e por ignorância, levado por antigos preconceitos terrenos, de que ainda se acha imbuído, quer quando conscientemente se diverte com a credulidade como espírito zombeteiro. Os sinais cabalísticos, quando não são mera fantasia, são símbolos que lembram crença supersticiosa na virtude de certas coisas, como os números, os planetas e suas correspondências com os metais. Crenças nascidas no tempo da ignorância e que repousam sobre erros manifestos aos quais a ciência fez justiça, mostrando o que há sobre os pretensos 7 planetas, os 7 metais, etc. A forma mística e ininteligível de tais emblemas tem o objetivo de os impor ao vulgo, sempre inclinado a considerar maravilhoso aquilo que não compreende. Quem quer que tenha estudado racionalmente a natureza dos espíritos, não admitirá que sobre eles se exerça a influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Seria renovar as práticas do caldeirão das feiticeiras, dos gatos pretos, das galinhas pretas e de outras secretas maquinações. Já o mesmo não se dá com um objeto magnetizado, pois, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre a economia orgânica. Mas então a virtude de tal objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado, e que assim se transmite por via imediata, e não na forma, na cor, nem principalmente nos signos de que possa estar cheio. Um espírito pode dizer: trace tal sinal e por ele saberei que você me chama, e eu virei. Mas, neste caso, o sinal traçado é a expressão do pensamento, é uma evocação traduzida de todo o material. Ora, seja qual for sua natureza, os espíritos não necessitam de semelhantes meios de comunicação. Os espíritos superiores jamais os empregam. Os inferiores podem fazê-lo visando fascinar a imaginação das pessoas crédulas que querem sob sua dependência. Regra geral, para os espíritos superiores, a forma não é nada. O pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma que ao fundo é inferior, não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez por outra, diga algumas coisas boas, porque as boas coisas são, por vezes, um meio de sedução. Tal era, de maneira geral, o nosso pensamento a respeito dos talismãs, como meio de entrar em relação com os espíritos. Desnecessário dizer que ele também se aplica a outros meios empregados supersticiosamente, como preservativos de doenças e acidentes. Não obstante, para a edificação do dono da medalha e para melhor aprofundar a questão, na sessão de 17 de junho de 1858, na Sociedade, pedimos ao Espírito de São Luís, que tem a bondade de se comunicar conosco sempre, que se trata de nossa instrução, que nos desse sua opinião a respeito. Interrogado sobre o valor dessa medalha, eis a sua resposta. Fazeis bem não admitindo que os objetos materiais possam ter qualquer virtude sobre as manifestações, tanto para as provocar quanto para as impedir. Muito frequentemente temos dito que as manifestações são espontâneas e que, além disso, jamais nos recusamos a responder ao vosso apelo, porque pensais que sejamos obrigados a obedecer a uma coisa fabricada pelas criaturas? Com que fim foi fabricada esta medalha? Foi feita com o objetivo de chamar a atenção das pessoas capazes de crer nisso, mas só por magnetizadores é que ela poderá ter sido feita com a intenção de magnetizar e adormecer um sensitivo. Os signos são mera fantasia. Dizem que ela pertenceu a Cazotte. Poderíamos evocá-lo para nos dar algumas informações a respeito?
é desnecessário. Ocupai-vos antes de coisas mais sérias. Problemas morais. Suicídio por amor. 1. Há 7 ou 8 meses, Luiz A. Sapateiro namorava a jovem Vitorina R., prespontadeira de botinas, com a qual devia casar-se brevemente, pois os proclamas estavam sendo publicados. Estando as coisas nesse ponto, os jovens se consideravam como que unidos definitivamente, e como medida de economia, o sapateiro vinha fazer as refeições em casa da noiva. Tendo vindo quarta-feira última, como de costume, cear em casa da prespontadeira, sobreveio uma discussão a propósito de uma futilidade. Obstinaram-se de parte a parte e as coisas chegaram a um ponto em que Luiz deixou a mesa e se foi, jurando não mais voltar. Entretanto, no dia seguinte, o sapateiro, muito confuso, veio render-se e pedir perdão. Disse que a noite é boa conselheira, mas a operária, talvez pré-julgando, depois da cena de véspera, o que poderia acontecer quando não mais houvesse tempo para se desdizer, recusou reconciliar-se e nem os protestos, nem as lágrimas, nem o desespero a venciam. Entretanto, como já se houvesse passado vários dias desde aquele arrufo, esperando que a sua amada estivesse mais tratável, anteontem à noite Luiz quis tentar uma última explicação. Chegou-se, bateu à porta de modo a se dar a conhecer, mas ela recusou abrir. Novas súplicas do pobre abandonado, novos protestos através da porta, mas nada demoveu a implacável eleita. Então adeus, ó malvada, exclamou enfim o pobre rapaz. Adeus para sempre. Procure um marido que a queira tanto quanto eu. Ao mesmo tempo, a moça escutou como que gemido abafado. Depois, como que o ruído de um corpo que caísse, escorregando ao longo da porta. E tudo entrou em silêncio. Então pensou que Luiz se houvesse sentado à soleira para esperar a primeira saída. Mas prometeu a si mesma não pôr o pé na rua enquanto lá estivesse. Decorrido apenas um quarto de hora, um dos inquilinos passou no pátio com uma luz e soltou uma exclamação, pedindo socorro. Logo chegaram todos os vizinhos, abrindo também a sua porta. A senhorita Vitoriana soltou um grito de horror, ao perceber no chão o corpo de seu noivo, pálido e inanimado. Todos se apressaram em lhe prestar auxílio e procuraram um médico. Mas logo verificaram que tudo era inútil, pois ele já deixara de existir. O infeliz moço havia enterrado no peito a faca de sapateiro e o ferro ficara na ferida. O fato que encontramos no Le Sinclair, de 7 de abril último, despertou-nos a ideia de dirigir a um espírito superior algumas perguntas sobre as consequências morais. Ei-las aqui com as respectivas respostas dadas pelo espírito de São Luís na sessão da Sociedade no dia 10 de agosto de 1858. 1. A moça, causa involuntária da morte do amante, tem responsabilidade? Sim, porque não o amava. 2. Para evitar essa desgraça, deveria ela desposá-lo, embora não o amasse? Ela buscava uma ocasião para se separar. Fez no começo de sua ligação o que teria feito mais tarde. 3. Assim, a culpabilidade consiste em ter nele alimentado o sentimento de que não partilhava e que foram a causa da morte do rapaz? Sim, isto mesmo. 4. Neste caso, sua responsabilidade deve ser proporcional à falta e não deve ser tão grande quanto se tivesse de caso pensado provocado a morte. Isso salta aos olhos. 5.
O suicídio de Luís terá uma escusa no desvario em que o mergulhou a obstinação de Vitorina? Sim, porque seu suicídio, provocado pelo amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que o homem que quer livrar-se da vida por covardia. Observação. Dizendo que este suicídio é menos criminoso aos olhos de Deus, evidentemente significa que há criminalidade, posto que menor. A falta consiste na fraqueza que ele não soube vencer, e sem dúvida uma prova a que sucumbiu. Ora, os Espíritos nos ensinam que o mérito está em lutar vitoriosamente contra as provas de todo gênero, que são a essência da vida terrena. Evocado, no outro dia, foram feitas ao espírito de Luís C. as seguintes perguntas, a que respondeu. Que pensa da ação que praticou? Vitorina é uma ingrata. Errei em matar-me por ela, pois não o merecia. Então ela não o amava? Não. A princípio pensou que sim, mas estava iludida. A cena que fiz abriu-lhe os olhos. Então alegrou-se com o pretexto para desembaraçar-se de mim. 3. E você a amava sinceramente? Eu tinha paixão por ela. Parece que é tudo. Se a tivesse amado com pureza, não teria querido magoá-la. 4. Se ela tivesse sabido que você realmente queria matar-se, teria persistido na recusa? Não sei. Não creio, pois não era má. Entretanto, teria sido infeliz. Para ela foi melhor assim. 5. Ao chegar à sua porta, você tinha a intenção de matar-se caso fosse recusado? Não, nem pensava nisto. Não a supunha tão obstinada. Somente quando vi sua teimosia é que fui tomado por uma vertigem. 6. Parece que você não lamenta o suicídio, senão porque Vitorina não o merecia. É o seu único sentimento? Neste momento, sim. Ainda me acho perturbado. Parece-me estar à sua porta. Sinto, porém, algo que não posso definir. Compreenderá mais tarde? Sim, quando estiver desembaraçado. Fiz mal. Devia tê-la deixado tranquila. Fui fraco e sofro as consequências. Vede, a paixão cega o homem e o arrasta a praticar tolices. Só o compreende demasiado tarde. 8. Disse que sofre as consequências. Qual a pena que sofre? Errei abreviando a vida. Não devia tê-lo feito. Deveria suportar tudo antes que acabar prematuramente. Por isso sou infeliz. Sofro. É sempre ela quem me faz sofrer. Parece-me estar ainda à sua porta. Que ingrata! Não me faleis mais nisto. Não quero mais pensar, pois isso me faz muito mal. Adeus. Observações sobre o desenho da casa de Mozart. Um dos nossos assinantes escreveu as linhas seguintes a respeito do desenho que publicamos no último número. Diz o autor do artigo, à página 243. A clave de sol é ali repetida com frequência. E, coisa original, nunca a clave de fá. Parece que os olhos do médium não viram todos os detalhes do rico desenho executado por sua mão, pois um músico nos assegura que é fácil reconhecer direta e invertida a clave de fá na ornamentação da base do edifício, no meio da qual mergulha o talão do arco do violino, assim como no prolongamento desta ornamentação, à esquerda, a ponta da tiorba. Na opinião do mesmo músico, a forma antiga da clave de dó aparece também
nas lajes próximas da escadaria da direita. Observação. Ajuntamos esta observação com tanto maior satisfação, quanto mais ela prova até que ponto o pensamento do médium ficou alheio à confecção do desenho. Examinando os detalhes das partes indicadas, reconhecem-se efetivamente as claves de Fá e de Dó, com as quais o autor ornou inadvertidamente o seu desenho. Quando o vemos trabalhando, percebemos facilmente a ausência de qualquer concepção premeditada e de qualquer vontade. Sua mão, arrastada por uma força oculta, dá ao lápis ou ao buril o mais irregular movimento, e ao mesmo tempo o mais contrário nos elementos preceitos de arte, pois vai incessantemente com uma rápida, incrível, e de um extremo ao outro da prancha sem interrupção, e volta 100 vezes ao mesmo ponto. Todas as partes são assim começadas e simultaneamente continuadas, sem que qualquer delas fique completada antes que se inicie a outra. Disso resulta, à primeira vista, um conjunto incoerente, cujo fim só se é compreensível quando tudo está acabado. Esse andamento original não é peculiar do Sr. Sardônio. Vimos os médiuns desenhistas procedendo do mesmo modo. Conhecemos uma senhora pintora de mérito, a professora de desenho, que também possui essa faculdade. Quando ela desenha como médium, opera, malgrado seu, contra as regras e por um processo que seria impossível seguir quando trabalha sob a sua própria inspiração e em estado normal. Seus alunos, dizia ela, ririam se lhes ensinasse a desenhar à maneira dos espíritos. Allan Kardec.